Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, abri-la, lê-la conosco e ver como a palavra de Deus nos mostra o passado, o presente e o futuro. Nos mostra Jesus em sua primeira vinda, nos mostra Jesus dando a sua vida para nos salvar, nos mostra o presente, o mundo hoje sendo preparado para um período tão terrível, o reinado do Anticristo, que será o início da vinda de Jesus. Isto mesmo, Jesus virá depois destes 7 anos que o Anticristo reinar aqui sobre a terra. A palavra de Deus nos mostra tudo com exatidão absoluta, porque a palavra de Deus é a verdade. Você está pronto para conhecer um pouco mais da palavra de Deus? No programa de hoje, conversaremos sobre Deus e o Anticristo. Vamos ver? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e o Senhor não nos deixa confundidos e nem que o inimigo triunfe sobre nós. Esta é a sua palavra. Ele mesmo nos promete isso, que não nos deixará confundidos e nem que o inimigo triunfe. Mas haverá um momento aqui na Terra em que as pessoas talvez fiquem confusas, em que as pessoas talvez fiquem inseguras, porque o Anticristo haverá de receber poder e haverá de trazer grande destruição, muita morte sobre toda a terra. E ele vai estar dominando, este espírito maligno estará dominando sobre todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas a palavra de Deus nos traz tudo com detalhes, como serão as coisas, como serão os acontecimentos neste tempo e como nós devemos estar olhando, examinando tudo e permanecendo firmes, olhando firmemente para o nosso Deus. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz desde o Antigo Testamento. Em Daniel, capítulo 7, nós vamos ler do verso 7 ao 11 o que diz a palavra. Abra sua Bíblia comigo. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Esta é a palavra de Deus. Aqui o Senhor está nos trazendo, através de uma revelação a Daniel, as coisas que aconteceriam no fim.
bem no finalzinho, antes da vinda de Jesus. A palavra está nos falando aqui sobre um animal, o quarto animal, bem diferente dos 3 anteriores que ele havia visto, falando sobre os reinos da terra, falando sobre o domínio de imperadores, de ditadores, de pessoas que vieram e transtornaram o mundo no sentido da violência e da maldade. Este quarto animal, ele diz, era espantoso e sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro. Com ele devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobejava. Nós vimos aqui exatamente a força do anticristo e a sua maldade. Os dentes para morder, para rasgar, para estraçalhar, e diz que ele era sobremodo forte e pisava o que sobejava. Ou seja, ele queria acabar completamente com aquilo que ele estava atacando. E aqui está falando exatamente do anticristo. Está falando exatamente desse antimessias que virá e vai trazer grande destruição e grande violência e grande maldade. Jesus chegou a dizer que o que vai acontecer neste tempo é tão terrível como nunca aconteceu desde que o mundo existe. Tanta maldade, tanta maldade. Mas a palavra continua. Diz que ele ficou observando e ele estava observando aqueles chifres deste animal. E eis que entre os seus chifres sobressaiu um pequeno. Esse pequeno diante do qual os 3 primeiros foram arrancados. Então, 3 são arrancados. Chifre na Bíblia simboliza autoridade, poder delegado, autoridade. 3 foram arrancados, ou seja, a autoridade de 3 que dominavam a terra foi removida e um pequeno chifre, um menor, apareceu entre eles e diz que nesse chifre havia olhos como de homem, falando sobre um poder de domínio pela visão. O domínio com uma capacidade de ver toda a terra, de perscrutar tudo, de saber tudo, de nada passar despercebido por ele. Nós sabemos hoje que nós temos câmeras vigiando em todo o mundo. Você está no aeroporto, você está numa rodoviária, você está na rua, você está no seu carro, você está na sua casa com os aparelhos. Hoje nós somos vigiados. Há câmeras que estão nos vigiando. Hoje as pessoas não têm a sua privacidade e elas já acostumaram e elas já se entregaram, elas já viram como que é tão maravilhoso ter um celular e com este celular está linkado com o mundo inteiro, está podendo fazer tudo através do seu celular, que ela não se importa de ter perdido a sua privacidade. Esse tempo, ninguém vai conseguir se esconder, ninguém vai conseguir camuflar a sua identidade ou aonde está. O anticristo, representado por esse pequeno chifre, ele tem olhos como de homem, mas não só os olhos, ele tem a boca que fala com insolência, uma boca que fala coisas terríveis, terríveis e blasfêmias terríveis, com insolência, com deboche, com escárnio. E ele disse que este animal que matava, que pisava o que sobrou e que tinha esses chifres, esse domínio sobre todas as nações, ali estava. Mas ele continuou olhando e ele viu que foram postos sobre a terra tronos. Tronos. Tronos nos falam de soberania, de rei. Tronos nos falam de raízes, de raízes. O rei que governa, ele recebeu o trono, ele recebeu o governo de seus ancestrais, de seus pais. Aqui está falando de tronos,
trono de Deus. Está falando da eternidade de Deus, do poder de Deus, da soberania dele, do seu poder para governar e reinar sobre toda a terra. E ele viu que o ancião de dias se assentou. O próprio Deus ali estava. Deus veio julgar. Aparentemente, durante o reinado do anticristo, a terra foi abandonada. Aparentemente, a maldade estava dominando e nada podia ser feito para pará-lo, para barrar toda a maldade. Era tudo aparentemente. Você pode ter a certeza de que o bem sempre triunfa, de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e sobre toda a terra. Ele é o Senhor. E diz que o Senhor se assentou, a sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. A glória de Deus, a pureza de Deus, o fogo de Deus que refina, que santifica, a presença de Deus cheia de santidade e de pureza. E diante do Senhor, nenhum mal pode resistir. Diante do Senhor, todo joelho tem de se dobrar e toda língua confessar quem é Jesus. E aqui diz que rios de fogo, uma nave saía diante dele, eram milhares de milhares que o serviam. Por um momento, o inimigo pode parecer que esteja dominando. Por um momento na história da humanidade, 7 anos vão ser anos de muito sofrimento, de muita dor. Por um momento, porque vai chegar a hora em que o anticristo será julgado, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. E é o que a Bíblia diz aqui. Então se abriram os livros. Se abriram os livros. E ele diz que ele continuava olhando a voz das insolentes palavras que o chifre proferia, mas ele viu que aquele animal terrível, de dentes de ferro, de uma força descomunal, que comia, mordia e pisava o que sobrava, aquele animal foi morto e o seu corpo entregue para ser queimado. O mal não pode subsistir diante de Deus. O Senhor é Deus, nos céus, na terra, na história. O anticristo será derrotado pelo poder do Senhor Jesus. Você crê? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço, Senhor, que estou longe dos Teus caminhos, que eu não tenho feito como o Senhor deseja que eu fizesse. Eu não tenho sido aquilo que o Senhor gostaria. Mas eis-me aqui e eu te peço perdão para os meus pecados. Que o Senhor me dê uma vida nova, um novo coração. Enche-me com a Tua presença, enche-me com o Teu amor. Dá-me a Tua graça para viver todos os meus dias na Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti para ser unicamente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. É entregar a vida ao Senhor, sabendo que Ele não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Com Ele estamos seguros para sempre. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. Não esqueça de acessar nossa rede e acompanhar nas nossas redes sociais e acessar o nosso site, Conhecendo os Gideões. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos.
Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.